Apocalipse capítulo 21, versículo de número 1 em diante. Os que encontraram, digam amém. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada ou adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo, enxofre, que é a segunda morte. Senhor Deus e Pai, a tua palavra é vida e viva e eficaz. Nós abrimos o nosso coração nesta noite para ouvir a tua palavra, a tua mensagem, a tua voz através das sagradas escrituras, porque nós acreditamos e confiamos e entendemos que a maior profecia de Deus para a vida dos homens é a tua palavra, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Voltados ao texto que nós acabamos de ler nesta noite, eu quero estar falando com os irmãos ao seguinte tema: 5 coisas que não haverá no céu. O tema da mensagem desta noite é 5 coisas que não haverá no céu. Os versículos que nós acabamos de mencionar nesta noite ocorreram após o juízo final. Os versículos citam a visão, a revelação que o Senhor mostrou a João. E mesmo João descrevendo aquilo que ele viu, nós entendemos, compreendemos que a dimensão do que é o céu, a dimensão do que é a cidade santa, ela está muito longe do que o nosso entendimento humano e limitado pode decifrar. Ou seja, é muito, mas muito além do que o que João falou. Porque nós, como seres humanos limitados, não conseguimos, por nossas limitações, expressar tão grandeza, tão perfeição,
aquilo que Deus tem reservado para aqueles que nele esperam. Mas nós temos que tipificar com certeza o versículo de número 1, quando diz, ao texto base aí em cima, a respeito do novo céu e da nova terra. João começa dizendo: e vi um novo céu e uma nova terra. Ele está frisando a respeito de algo que ele viu. Ele não está frisando a respeito de alguma coisa que contaram a ele, que ele ouviu dizer, que ele ouviu falar, que alguém descreveu para ele. Não, ele está sendo bem claro. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quando nós observamos a escrita do texto, quando se fala assim, um novo céu, uma nova terra, o mar já não existe, já automaticamente deciframos no mundo, humanamente falando, como que se João estivesse dizendo que Deus destruiria o céu, acabaria com este céu, acabaria com esta terra, e de que o Senhor destruiria, acabaria com o mar, porque o mar não existia mais. Mas quando nós estudamos a respeito da interpretação do que João estava querendo dizer, João estava frisando que as coisas velhas que aqui nós vivenciamos, ali já não existiriam mais, ou seja, por isso que ele frisa que as coisas já haviam passado e as coisas agora se fez novo. João está frisando a respeito de um novo tempo, de uma nova história, de uma nova situação, de um novo lugar, aquilo que Deus reservou para nós. E no versículo de número 2 ele diz: eu, João, olha a escrita, eu, João. No versículo 1 ele diz: e vi. No versículo 2 ele afirma dizendo: eu, João, vi. Ele mesmo está frisando, testificando, confirmando de que ele presenciou, ele viu, eu vi, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. João estava frisando a respeito da cidade santa. Quando João tipifica, falar a respeito da noiva adereçada, ataviada para o seu marido, João está falando a respeito da noiva de Cristo, a igreja de Cristo, eleita, lavada, purificada, santificada, adornada, perfeita em Cristo Jesus. João está falando a respeito dos eleitos, dos separados, aqueles que renunciaram ao pecado, daqueles que renunciaram suas próprias vontades, daqueles que fizeram conforme a direção de Deus, daqueles que obedeceram a palavra de Jesus, daqueles que entenderam e compreenderam que para vivenciar o eterno tem que abrir mão do presente, para viver a eternidade não pode se apegar com o momentâneo, com o instantâneo, com o passageiro. João estava entendido que estava ali diante dos olhos dele, a noiva de Cristo, e no versículo 3 ele diz: e ouvi. Quando ele vê, quando ele enxerga a noiva ataviada como esposa para o seu marido, ele escuta uma voz bradar, e ele testifica dizendo: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Em outras palavras, com eles morarei, com eles estarei, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. João estava dizendo: este povo vai estar com ele, este povo estava com ele, este povo estará com ele, e ele será o seu Deus. Queridos, isto é glorificante, isso é algo extraordinário. Por quê, bispo? Porque nós estamos falando a respeito
da eternidade. Nós estamos falando do que nos aguarda no futuro. Nós estamos falando a respeito de algo que nós não vimos. A Bíblia fala que nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem reservado para o seu povo. É coisa extraordinária, mas eu tenho certeza e posso tipificar nesta noite, esclarecer a igreja do Deus vivo nesta noite, está mais perto do que a gente podemos pensar e imaginar. É por isso que as coisas estão se estreitando, é por isso que a coisa está apertando, e nesses últimos dias Deus está chamando de volta aqueles que se afastaram, aqueles que caíram, aqueles que transgrediram, aqueles que se desviaram, aqueles que fracassaram, aqueles que enfraqueceram, aqueles que outrora estavam e não estão mais. Deus está chamando eles agora. É como se o comandante real e sublime, o Senhor dos exércitos, estivesse dizendo: hoje estamos vivenciando os últimos dias. Os reservistas estão sendo chamados, os que estavam afastados estão sendo chamados. Por quê? Porque a qualquer momento a trombeta vai soar, ele vai aparecer nas nuvens, e no abrir e fechar de olhos, ele vai arrebatar a sua noiva, ele vai colher a sua igreja. Os mortos vão ressuscitar primeiro, uns para o sofrimento eterno, outros para a alegria eterna. E eu creio nesta noite que a igreja eleita e viva, militante na terra, está de pé aguardando a volta do noivo, como a noiva espera e anseia pelo seu noivo fiel. O lugar está preparado. João afirmou a respeito de uma promessa que Jesus havia feito quando ele esteve em ascensão, quando ele se ausentou desta terra, e ele disse aos discípulos: eu vou vos preparar-vos um lugar. Ele fez promessa: eu estou indo. Além de eu estar indo e não deixar vocês sozinhos, porque eu vou enviar o meu Espírito, o Consolador, o amigo fiel e justo, mas eu estou indo para vos preparar-vos um lugar. E este lugar já está preparado. João viu o lugar. O lugar está pronto. O lugar está preparado. E para quem é este lugar? Para nós. Este lugar está reservado para nós. Mas é preciso entender que neste intervalo em que onde estamos vivendo hoje, até chegar o dia do arrebatamento, muita coisa ainda vai acontecer. Eu sei que muitas das vezes nós profetizamos e até almejamos e queremos ver melhoria na humanidade, ver melhoria no mundo secular, ver melhoria daqui em diante. Mas o que tem sido apresentado a toda a humanidade são dias de provações, são dias de alerta, são dias que o Senhor está chamando o seu povo para a última chamada final, ao arrependimento. O Senhor está chamando a humanidade para renunciar o mundo e as suas vontades, os seus preceitos e deleitos, e se apegar com uma coisa, as coisas de Deus. Já é a última hora, não temos mais tempo para perdermos tempo, não temos mais tempo para darmos um tempo, não temos mais tempo para ficar pensando se vamos ou não vamos, se fazemos ou não fazemos, se vamos ser ou não seremos. É tempo de alerta total sobre o globo terrestre, porque os homens poderosos acham que estão no controle das coisas, mas não estão. Constantemente nós temos visto o que Deus está fazendo no Brasil. Nós vemos Deus mudando a página, Deus revertendo toda uma situação, Deus mudando todos os protocolos, Deus quebrando os tabus do inimigo para mostrar na prática, não só em teoria, de que Ele está no controle dos seus, Ele está no controle do globo terrestre, Ele está no controle da família brasileira, Ele está no controle do nosso deitar, do nosso levantar, do nosso ir e do nosso vir. Deus está governando sobre toda a humanidade, Ele é Deus. E neste intervalo precisamos permanecer firmes. Firmes.
Foi como eu falei agora há pouco a respeito do que Jesus disse aos seus discípulos. Ao ver os discípulos indo, ele pergunta: vós também não queres ir? Há uma oportunidade deslumbrante a todos: continuar ou recuar, prosseguir ou parar, avançar ou retroceder. Não podemos sair da direção de Deus. Queridos, há um grande risco de todos aqueles que servem a Deus, porque às vezes o nosso entendimento, o nosso pensamento, o nosso campo de visão pensa que algo vai ser bom para nós, achamos que estamos indo no percurso certo e corremos um risco seríssimo de sair da direção de Deus. Permaneça firme. A palavra desta noite é essa: permaneça firme. Nós temos um adversário sagaz, cruel, traiçoeiro, que não para 24 horas por dia, tentando nos tirar da bênção, tentando nos tirar do foco, tentando nos tirar do objetivo, tentando nos tirar do propósito. Mas Deus reservou esta noite, através da palavra, para nos dizer: ficai firmes. Ficai firmes. Permaneçam firmados na promessa. Deus é fiel para cumprir com todas as suas promessas. O lugar está preparado. E que lugar é esse? A cidade santa. Um lugar que Deus reservou para aqueles que nele esperam. E aí cabe a nós uma indagação, uma pergunta, uma reflexão. Estamos esperando a volta do Senhor? Estamos aguardando a sua vinda? Faz-me lembrar quando o Senhor fez promessa de enviar o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Qual foi a ordem que Jesus disse? Não se ausentai. Não se ausentai. Esperai, aguardai, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles nunca tinham presenciado, vivenciado aquilo. Eles não sabiam como seria. Eles não sabiam como iria acontecer. Mas a ordem era: permanecei no templo, aguardando, esperando. Imagina um olhando para o outro pensando: será que vai demorar? Como é que vai ser? Será que forma vai acontecer? Será que é amanhã? Será que é depois de amanhã? Eu acho que eu vou lá em casa e depois eu volto. Acho que eu vou parar um pouco, depois eu continuo. Acho que eu vou dar um tempo depois. Não podemos ausentar. E eles não se ausentaram, até que do alto eles foram revestidos de. Então não tem mais tempo nos dias de hoje. Não podemos perder tempo. Não podemos nos ausentar do propósito, da promessa, da vontade e da direção de Deus. Nós precisamos permanecer. Mas não é fácil, bispo, nunca foi fácil e jamais será fácil para quem quer viver eternamente, para quem quer entrar na cidade santa, na cidade celestial pelas portas. Nunca foi fácil e nunca será fácil para quem está disposto a bater de frente com o inimigo espiritual, para quem se apresentou no batalhão de Cristo para enfrentar o pecado, para enfrentar os levantes, para enfrentar o gigante, para enfrentar as serpentes e ter vitória da parte de Deus. Mas uma coisa é clara, e o Senhor continua dizendo nesta noite: permaneçam firmes. Firmes. Eu quero dizer para você que está no templo, para você que está em casa, para você que está sendo alcançado por esta palavra: aconteça o que acontecer, permaneça firme. Mesmo se está na prova, permaneça firme. Mesmo se está desempregado, permaneça firme. Mesmo se estiver enfermo, permaneça firme. Não se ausente da promessa. Vai se cumprir no tempo certo, para a glória do Deus da Bíblia. Vai se cumprir, permaneça firme. E depois que João expressa a respeito do que ele havia visto, ele começa a descrever o que, bispo? As 5 coisas que não existirá
as 5 coisas que não haverá no céu, na cidade santa, aonde nós vamos eternamente morar. 5 coisas que lá não existe, não haverá, jamais existiu lá e jamais existirá. Agora, para quem já se acostumou a viver com isso e não abre mão disso, quando chegar lá vai ter que entender que lá essas 5 coisas não haverá. Ainda que o inimigo de nossas almas, o perdedor e fracassado e cruel, olhasse e dissesse: leve isso com você. Não pode, não pode, lá não existe, lá não haverá. E que coisas são essas, bispo? Ele frisa no versículo de número 4. Apocalipse 21, versículo 4. A primeira coisa que lá não haverá. Lá não haverá lágrimas, choro. Por que não haverá, bispo? Porque Ele quem? Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Se alguém chegar na porta da cidade chorando, antes de entrar ele vai dizer: foi a última vez, porque agora eu enxugo dos teus olhos toda a lágrima. Quantas vezes nós choramos de tristeza pelas percas, por perder um ente querido, por perder um amigo. Quantas vezes choramos de tristeza, choramos de angústia. Quantas vezes, sem que saia uma palavra da nossa boca, as lágrimas escorrem, demonstrando a tristeza, a angústia de nossas almas. Mas lá não haverá lágrimas. As lágrimas não estarão mais em nossos olhos. Segundo, lá não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Aonde a morte estará, bispo? No lago de fogo que arde como enxofre, juntamente com o anticristo, juntamente com a besta. A morte perderá seu efeito, a morte perderá sua essência, a morte perderá o seu potencial, porque a Bíblia fala que o Deus da Bíblia é aquele que enfrentou, que venceu a morte, e tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. E quando nós chegarmos lá, na cidade santa, não haverá mais mortes, não haverá, só haverá vida. Se enquanto estivermos aqui em vida terrena, se deparamos constantemente, diariamente com a morte, porque a morte está em todos os lugares. Você liga a televisão, está passando no jornal: fulano foi assassinado, fulano foi morto, Beltrano morreu em acidente de carro, Ciclano se internou complicações, com enfermidades e morreu. A morte anda ceifando todos os segundos, todos os dias, em todos os instantes. A morte anda ceifando vidas 24 horas por dia. Mas naquele dia não haverá mais morte. Viveremos eternamente. Aleluias, aleluias. A morte não terá acesso à cidade santa, somente a vida. Aleluias. Eu fico imaginando, pastor Rinaldo, que aqui na terra, muitos de nós, a Bíblia fala que há entre vós muitos que não experimentarão a morte física, porque tem muitos que vão presenciar, vivenciar o arrebatamento. Mas se o arrebatamento não chegar aqui na terra, nós vamos nos encontrar com a morte.
vai chegar um dia em que nós vamos sentir a dor, a frieza, a essência da morte física. E eu fico imaginando que se Jesus não voltar antes e nós tivermos este encontro com a morte, e quando a morte nos ceifar, eu imagino a morte olhando e comemorando, dizendo: matei ele, matei ela, ceifei ele, ceifei ela. Mas aí que se engana, porque nós estaremos mais vivos do que nunca. A morte estará no abismo, a morte estará no lago do fogo, e nós estaremos vivos, com um corpo revestido em glória, um corpo incorruptível, um corpo imortal. Estaremos na cidade santa, juntamente com ele, juntamente com os eleitos, juntamente com os santos, aonde não haverá lágrimas, aonde não haverá choro, aonde não haverá mais morte. Aleluia, aleluia. Aqueles entes queridos que perdemos aqui em vida terrena e que estavam com seus nomes escritos no livro da vida, que serviam a Deus em espírito e em verdade, a morte diz: ceifei, mas estão mais vivos do que nunca, nos esperando na eternidade. Terceira coisa que não haverá no céu: não haverá mais pranto. O que tipifica o pranto? O luto. Não sentiremos mais a dor do pranto, do luto, da perca de um ente querido. O luto não fará mais parte das nossas vidas. Ninguém se vestirá mais de preto, de black, por conta do luto. Ninguém mais colocará cruzinha com um sinal de luto, dizendo: eu estou de luto pela morte de alguém, porque a morte ali não haverá mais, e não haverá mais pranto, não haverá mais luto. O que mais, bispo? A quarta coisa que não haverá no céu: não haverá clamor. Quando tipificamos o configurado desta palavra clamor, é acerca daquele que clama por socorro, aquele que clama por ajuda, aquele que clama angustiado, deprimido, entristecido, amargurado. É quando clamamos: Senhor, socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, me livra. Por que é que não haverá mais clamor? Diga assim para o seu irmão: não haverá mais clamor, porque aquele que nos socorre, que nos atende, quando clamamos, estará conosco, lado a lado. Nós o veremos face a face, nós olharemos nos seus olhos. A palavra de Deus diz que naquele dia nós veremos Isaac, Abraão, Jacó, lá na glória nós vamos encontrar com eles. Eu quero olhar nos olhos do apóstolo Paulo e dizer: valeu a pena, guerreiro, ser fiel a Deus. Eu quero ver Silas, eu quero ver Elias, eu quero ver Eliseus. Nós estaremos juntos lá na eternidade, na glória com ele. Quinto lugar, quinta coisa que não haverá no céu: não haverá mais dor. Não haverá mais dor. Agora aqui é um contraste, porque as pessoas que vão para o Hades, para o inferno, sentirão dor eternamente. A dor para aqueles que se viraram as costas para Deus, que renunciaram à palavra, que vomitaram o alimento sadio e puro das Sagradas Escrituras, aqueles que não deram credibilidade ao que Jesus falou, ao que Jesus ensinou, ao que Jesus demonstrou, ao que Jesus exortou através da palavra de seus profetas, sentirão dores eternamente. Em contrapartida, no céu não haverá mais dor.
Aleluias. Vai ser somente alegria. Agora, bispo, responde-me uma coisa, baseado no texto: por que não haverá lágrimas? Por que não haverá mais a morte? Por que não haverá mais pranto ou luto? Por que não haverá mais clamor? Por que não haverá mais dor? Resposta: João responde na parte final do mesmo versículo 4: porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, dor nunca mais, lágrimas nunca mais, tristeza nunca mais, pranto nunca mais, luto nunca mais, morte nunca mais, fraqueza nunca mais, tristeza nunca mais. Elai chorai candolabari assomene canto rabacai orove alai terebegara subicandalagai, porque as coisas já passaram-se as coisas, são passadas as primeiras coisas, e agora tudo se faz novo. Essas dores que a gente sente nas pernas, na coluna, as alergias, as enfermidades, não mais haverá. Aleluia. E Deus é tão maravilhoso que diz que Ele vai nos dar um novo corpo, um corpo glorioso, revestido de glória. Aleluia. A gente vai ser bonitinho, um corpo que não vai morrer, que não vai sentir dor. Nós estaremos com Ele na eternidade. Aí João prossegue dizendo, já vou concluir, ele prossegue dizendo: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve. Isso é muito forte. E disse-me: escreve. Foi o que João escreveu, porque estas palavras são verdadeiras e fiel. Ele está dizendo, ele está afirmando: isso não é um conto de fadas, isso não é uma historinha, isso não é uma suposição, isso não é uma coisa que pode ser, que haverá, que existirá. Não, ele está dizendo: escreve, João, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus está garantindo. E disse-me mais: está cumprido. Olha a escrita: está cumprido. Ele não está mais dizendo sobre promessas que vão se cumprir, ele está frisando a respeito de promessas que já se cumpriram. Aqui, resumo, cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça darei da fonte da água da vida. Agora, bispo, para quem? Para quem será? Para quem está reservado todas essas coisas? Resposta no versículo 7: quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. O que eu entendo com isso aqui, pastor Francisco? Eu só vou herdar essas coisas se eu vencer. Mário só vai herdar essas coisas se Mário vencer. Lara só vai herdar essas coisas se Lara vencer. Ou seja, queremos entrar na cidade santa, queremos viver eternamente, queremos não chorar mais, queremos não enfrentar, mas vivenciar com a morte, com pranto, com clamor, com dor. Não queremos mais essas coisas. Então nós precisamos vencer. Não basta somente lutar, a gente tem que lutar para vencer. Você está entendendo? É desse jeito. É desse jeito. Certa feita alguém dizia assim: tu não arruma briga com ninguém,
Mas se um dia tu arrumar, não brigue para perder. Tem que ser para vencer. Tem alguém que diz assim: se vai, não brigue, não brigue. Mas se não tiver jeito e for brigar, se tu chegar aqui e tiver apanhado lá, tu vai levar outra peia quando chegar aqui. Ou seja, lute para vencer. É o que nós temos que fazer aqui na terra. Lutar para vencer. Não temos mais tempo para dizer: eu sou tão coitadinho, eu estou tão fraquinho, eu não dou conta. Não temos tempo mais para isso. É erguer a cabeça, firmar os pés na rocha, fazer cara de quem está com coragem, confiante em Deus, firmado na promessa, lutar, enfrentar o gigante, enfrentar a luta, enfrentar o deserto, enfrentar a provação, enfrentar os levantes, enfrentar as calúnias, enfrentar o adversário e vencer para a glória de Deus. Agora no resumo, o Senhor fala a respeito das qualificações daqueles que não poderão estar lá. Lá onde, bispo? No céu, na cidade santa. E quem são? Versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora, Meneide, olha o que o texto está dizendo. Nós vemos aqui o Deus da Bíblia mostrando algo que está reservado no futuro. E João descreve o que está reservado no futuro como se estivesse vivendo no presente. Por quê, bispo? Porque o texto frisa dizendo: está cumprido. Porque o que João viu é a conclusão daquilo que vai acontecer. Mas aqui ele frisa dizendo um receituário, uma advertência, um alerta para aqueles que não poderão entrar lá. Agora, diante de uma receita dessa, diante de uma passagem bíblica tão nítida quanto essa, eu posso afirmar claramente na conclusão desta palavra que só vai perder a oportunidade de entrar na cidade santa, de ir para o céu de glória, de usufruir de todos os benefícios que Deus tem reservado, aqueles que realmente não quiserem. Só se não quiser. Por que, bispo? Mas se eu quiser? É simples. Você quer? Então tem que obedecer a palavra. Os mandamentos, os princípios, os estatutos, as ordenanças, as leis. Você quer? Arrependa-se. Deixe o pecado, as práticas ilícitas. Se volte para Deus. Faça a vontade de Deus e não a nossa vontade. Seja fiel a Deus. Ame o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E renuncia tudo aquilo que desqualifica a conduta de um homem ou de uma mulher de entrar no céu de glória. Porque quando ele está frisando no final, você vai entender o que eu quero dizer. Quando ele frisa no final, o que vencer vai herdar. E ele destaca mais quanto. E ele frisa as qualificações. É simples, irmão. Se uma pessoa que não sabia, e agora, o bispo, eu sou daqueles que são tímidos. Eu sou dos que são tímidos. A timidez aqui que o texto está frisando, não é aquela timidez da pessoa que eu tenho vergonha de...
Não é nesse conceito. Que tímidos são esses? São aqueles que omitem o seu chamado diante de Deus. São aqueles que lá na escola ninguém sabe que ele é um cristão, que ela é uma cristã, porque omite o seu chamado de Deus. É aquele que no trabalho ninguém sabe que ele é um cristão, na faculdade ninguém sabe que ele é um cristão, os vizinhos dele não sabem que ele é um cristão, porque ele omite, ele oculta, ele esconde. Os tímidos são esses que ficarão de fora. Eles tentam eles se acovardam, eles tentam esconder que eles são servos de Deus e se esquece que o próprio Jesus disse em certa feita que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Que possamos assumir a responsabilidade. Então, bispo, eu sou desses tímidos. Não é simples. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. De quê, bispo? De deixar a timidez. Ainda dá tempo de deixar a incredulidade. Ainda dá tempo de deixar as abominações. Ainda dá tempo de deixar de ser um homicida. Ainda dá tempo de abandonar a fornicação. Ainda dá tempo de abandonar a feitiçaria. Ainda dá tempo de abandonar a idolatria. Ainda dá tempo de abandonar a mentira. Ainda dá tempo de renunciar às práticas ilícitas e se apegar com a vontade e a direção de Deus e lutar. Para a gente entender, mas tem muita gente que até compreende, mas não pratica, não coloca em ação aquilo que está sendo ensinado, porque se ele está deixando o receituário, irmãos, é simples. O Senhor não disse que só vai herdar quem vencer? Então é simples. A partir de hoje eu vou vencer a timidez, a incredulidade, as abominações, vou vencer a feitiçaria, a idolatria, a mentira, e vou ser um vencedor na presença de Deus. Então, se você está sendo alcançado por esta palavra, e você está vivendo na feitiçaria, está vivendo uma vida de fracasso, de escravidão, por conta das feitiçarias, os demônios, os principados, as legiões te ameaçam dizendo: se você sair da feitiçaria, a gente mata você, a gente mata a sua família. É mentira de Satanás, porque se você deixar a feitiçaria, Deus garante a sua vitória para a glória do seu nome. Vença, lute, persevera. Você tem que enfrentar, você tem que perseverar, você tem que insistir. É o pecado dizendo vem, e você dizendo não. É os levantes, é o gigante, é as afrontas. Lute, persevere, se permaneça de pé na presença de Deus, e seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se coloque de pé. Nós já vamos terminar. Lamaronde calabaraste rebede canto remenefly. Alai relevorga plauere calação de remenefly. Vem cá, Lara. Vem cá, rapidinho. De calação te remais tu de flasui. Fecha os teus olhos. De relabaia canto remeneflas. Ao investimento das trevas contra a tua vida. Já fazes 4 meses e 2 dias que algo está sendo feito, arquitetado para te tirar do propósito, para te tirar da minha vontade, para te tirar da minha direção, para te tirar do propósito em direção à promessa. Eu sei os contritos do teu coração, eu sei as angústias, as batalhas dentro de si mesmo que tu tens enfrentado. Eu compreendo as tuas aflições e marquei esta noite para te dizer: não saia do propósito, não te ausente da promessa, porque vai se cumprir.
eu te revisto com a minha presença, eu te protejo com a minha graça. Urai calemanto rimini forgação meneclanto rabagai, ureflastirgue forgastargia. Eu tenho desfeito os laços, as armadilhas que tem te cercado, que tem te perseguido. Ora planto keramecalais turimi forgalaste, urimi proviaragastergia, até de tu ser alvejada com uma tesoura eu te dei livramento esses dias. Urimi ploiaraste clamandargia. Te prepare, porque eu quero fazer coisas novas e coisas grandes, mas o inimigo quer confundir teu entendimento, quer alaimigo promanargia, mas eu estou blindando-te com a minha graça, com a minha glória. Recebe a minha vitória, recebe a minha promessa, recebe o que eu tenho para a tua vida. Te prepare, porque eu coloco debaixo dos teus pés hoje as angústias, as tristezas, os levantes, as afrontas, as palavras que machucam teu coração, porque pessoas desacreditam do teu chamado, desacreditam do teu potencial, mas eu te escolhi para ser diferente, eu te escolhi para ser luz no meio da escuridão. Assim diz o Deus da tua alma: toma posse da tua vitória, em nome de Jesus. Alegra o teu coração, diz o Senhor da tua alma. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Tem alguém nosso meio que queira fazer uma aliança com Jesus nessa noite? Que queira retornar aos caminhos do Pai? Que queira atender o chamado de Cristo Jesus? Ou todos estão firmados? Graças a Deus. Que Deus abençoe, nós já vamos terminar.